Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por estar aqui neste momento, com essa oportunidade de trazer uma palavra aos irmãos. Eu espero que os irmãos estejam bem, mesmo nesse momento difícil, esse momento de quarentena em casa, mas eu creio que essa quarentena é para ler a palavra, ter oportunidade de estar lendo a palavra, oportunidade de estar orando mais, de estar em comunhão com a família. E espero que os irmãos não estejam negligenciando as orações, porque é um momento que a gente precisa mesmo estar orando, momento muito assim que nós temos que agarrar em Jesus. E se nós não fizer isso, essa batalha, nós temos que vencer ela. E em nome de Jesus nós já estamos vencendo. Então eu quero que os irmãos não desanimem mesmo. Mesmo neste momento que nós estamos distanciados da igreja, vamos dizer assim, do templo, né? Mas nós não podemos distanciar e negligenciar a palavra do Senhor e afastar da palavra de Deus. Amém? Eu quero deixar uma palavra para os irmãos aqui em 2 Coríntios 4, 7. Eu espero que essa palavra venha ao coração, fale no coração dos irmãos, que o Espírito Santo toca no coração e seja mesmo movido o coração para entender e compreender essa palavra. Foi a palavra que falou no meu coração e eu espero vai falar no coração dos irmãos. Amém? Fala assim, temos porém, o título é O Poder de Paulo Vem Só de Deus. Temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus, nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplique-se, torne-se abundante, as ações de graça por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso interior se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós às coisas que se veem, mas às que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém? Essa palavra venha falar no coração de cada irmão. E que o Senhor abençoe a cada irmão. Que o Senhor esteja no lar de cada um. E que manifeste o teu poder, manifeste a tua graça. E que neste momento em que vocês estão em casa, nesse culto no lar, que os irmãos estejam atentos à palavra do Senhor. Não desanime pelo que a gente veio, mas cremos e olhamos para o Senhor Jesus, que é o nosso alvo, e nós podemos confiar nele, que nós estamos já com a vitória na mão, porque nós temos Jesus Cristo no nosso coração. Graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Hoje nós estamos aqui com o cenáculo vazio, só eu e o irmão Clodoaldo, né? É quem está fazendo a gravação deste vídeo, mas nós
queremos que você receba a palavra de Deus aí no seu lar, no conforto da sua casa, que você continue dentro de casa, amém? E nós, através da tecnologia, estamos levando a você a palavra de Deus, para que você se alimente, para que você fortaleça o seu espírito, a sua alma, através dessa palavra. Glória a Deus. E então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia ou ligasse o seu smartphone no Evangelho de Jesus, no livro de Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, por favor. Vamos para essa passagem. Amém. Enquanto você está localizando aí a passagem, vamos fazer uma oração. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, meu Pai. Hoje é mais um dia que o Senhor fez, e a Tua palavra diz que devemos nos alegrar nesse dia, meu Pai. Nos alegramos, meu Deus, e ao mesmo tempo agradecemos a oportunidade que o Senhor nos dá de ministrar a Tua palavra, Senhor. Que essa palavra traga para todos nós edificação, crescimento espiritual, que essa palavra gere em nós um despertamento para buscarmos ao Senhor com muito mais intensidade, meu Deus, em nome de Jesus. Que a Tua palavra também nos santifique, meu Pai, que ela traga também libertação sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, meu Pai. Sim, meu Deus, obrigado, meu Pai, que a igreja seja edificada, que o Teu nome seja glorificado através dessa mensagem, meu Pai, por amor ao Teu nome, Senhor, e segundo a aliança que o Senhor tem conosco através de Jesus, o Teu Filho, meu Pai. Fale aos nossos corações, Senhor, no nome precioso de Jesus oramos e assim cremos, amém. Glória a Deus, amém. O Evangelho de Lucas, capítulo 8, dos versículos 4 ao 15, diz a palavra. Hoje estaremos lendo aqui o texto sobre a parábola do semeador. Lucas, capítulo 8, do versículo 4 ao 15. Quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola: o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 9. Então os discípulos de Jesus lhe perguntaram o que significava essa parábola. Jesus respondeu: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que crendo sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e no decorrer dos dias
foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. Versículo 15: a parte que caiu na terra boa, esses são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Amados, geralmente esta parábola ela é ministrada para pessoas que ainda não se converteram, né, a Cristo. A semente é semeada em diversos tipos de solos, como nós lemos aqui, e esses solos representam os tipos de corações das pessoas, né? Mas hoje nós estaremos ministrando para você que é um cristão, para você que crê em Jesus como seu Salvador, como seu Senhor. Amém? Então nós estaremos aprendendo sobre as nossas atitudes, os nossos comportamentos, que muitas vezes podem destruir a nossa vida espiritual, conforme a nossa ação em resposta à palavra de Deus. Nós podemos nos tornar pessoas infrutíferas, né? A nossa vida de comunhão com Deus pode se tornar vazia, nula, ok? Então eu quero falar diretamente para você que crê no Senhor Jesus, e quero fazer a devida aplicação à minha vida, à sua vida, para que nos despertemos mais, né? Para que busquemos ao Senhor ao ouvir essa palavra com mais intensidade. Então eu quero falar sobre as 3 coisas que mais destroem a vida espiritual dos cristãos, dos crentes, ok? E a primeira delas, meus amados, é a falta de valorização da palavra de Deus. Vejam Lucas 8 aí no texto, mantenha aberto aí no texto, né? Lucas 8, dos versículos 9 e 10. A palavra diz: então os discípulos de Jesus lhe perguntaram o que significava essa parábola. Jesus respondeu: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Notem, queridos, que Jesus ele fez uma distinção aqui, ok? Ele fez uma distinção entre os discípulos e a multidão, ou as multidões. E interessante aqui que os discípulos, geralmente a pessoa que é discípula de Jesus, ela tem interesse em compreender os seus ensinamentos. Tanto que os discípulos de Jesus, ao ouvirem essa parábola, eles perguntaram a ele sobre o significado dela, né? E nós não vemos aqui a multidão se interessando por saber o significado dessa parábola. Eles ouviram e depois, se dispersaram depois de ouvir sobre a parábola. Mas os discípulos ficaram e eles perguntaram sobre esse significado. Então, de fato, a palavra de Deus ela fala sobre essa distinção. Jesus ele foi um homem tremendamente usado por Deus, tanto na ministração da palavra, nos ensinamentos sobre o reino de Deus, quanto também através dele sinais miraculosos aconteciam, né? Eram operados pelo Espírito Santo. E a gente vê nos evangelhos multidões seguindo Jesus. Mas há um registro lá no Evangelho de João, nós não vamos para lá, mas lá no Evangelho de João, nos últimos versículos do capítulo 2, a palavra do Senhor registra que Jesus não confiava na multidão. Até porque normalmente as multidões, elas estavam apenas interessadas no que poderiam receber de Jesus. Interessados nos pães que Jesus havia multiplicado, né? Interessados somente no seu benefício próprio. Enquanto que os discípulos não, queridos. Os discípulos estavam interessados realmente em fazer a vontade de Deus, né? Em buscar a face do Senhor.
Então há essa distinção, há essa separação entre multidão e discípulos, meus irmãos. A palavra diz aqui, no versículo 10, que aos discípulos era dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais, esses demais aqui se refere à multidão, né? Fala-se por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Então as demais pessoas, queridos, por estarem com seus corações fechados, por terem motivações erradas, pelo fato de estarem buscando a Jesus apenas para receber e não para adorar, e não para se submeter, para se comprometer com o reino de Deus, com a palavra do Senhor, seus corações estavam fechados. Por isso está escrito aqui, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Eu espero que você, com muito carinho, não faça parte da multidão, que você seja um discípulo, amém? Porque essa é a vontade de Deus. E quero abrir aqui parênteses para explicar, talvez alguns não estejam entendendo, né? Estejam se perguntando, mas o que é parábola? A Bíblia diz que Jesus ensinava por parábolas. Então, abrindo esse parênteses aqui, eu quero dizer que parábola é uma breve narrativa. Jesus usava dessas breves narrativas e através dessas narrativas, né, dessas histórias breves, ele usa também alegorias para transmitir verdades espirituais. O objetivo das parábolas que Jesus contava era trazer ensinamento de vida, né? Era trazer lição moral para as pessoas, tá? Então, parábolas são histórias que possuem simbolismos, significados específicos, amém, queridos? E o significado de discípulo também, eu estive consultando, né? Discípulo significa aprendiz, aquele que recebe instrução, que segue ideias. Discípulo significa também imitadores, aquele que dá continuidade ao trabalho de outra pessoa. Seguidor, essa palavra até ela é bem moderna, né? Seguidores. Então um discípulo, ele é um seguidor. Então, eu sou um discípulo. Por quê, queridos? Porque eu estou dando continuidade ao trabalho de outra pessoa. Que pessoa é essa? Jesus. Amém? A igreja, ela deve ser formada por discípulos, por pessoas que estejam realmente comprometidas com o reino de Deus. Amém, meus amados? Só para esclarecer, né? Então eu quero dizer, queridos, que quando nós, cristãos, quando nós que cremos no Senhor, perdemos o interesse pela leitura da palavra, sabe? Pela meditação na palavra de Deus, quando nós perdemos o interesse por uma busca de conhecimento, o que acontece conosco, meus irmãos? Vem a estagnação, a mornidão espiritual se aloja dentro de nós, vem o desânimo, nos tornamos frios na fé, meus queridos, indiferentes às coisas de Deus. O primeiro ponto aqui da nossa palavra é a falta de valorização da palavra de Deus. Quantos crentes, queridos, quantos que se dizem cristãos, estão com suas Bíblias fechadas em suas casas? As Bíblias estão ficando empoeiradas, não têm disposição para ler a Bíblia, e usam sempre a desculpa de que não tem tempo, né? Interessante, né? Hoje, a maioria de nós estamos tendo tempo. Muitas vezes nós ficamos ociosos nas nossas casas, muitos de nós estamos assistindo muitos filmes aí, né, da Netflix, muitos filmes através do smartphone, e tem muitos que ainda não se tocaram, não se despertaram para aproveitar esse tempo para se encher da palavra de Deus. E se enchendo da palavra de Deus, você se encherá do Espírito de Deus, da sua presença. Então, meus amados, Deus está falando com você e comigo também. Medite na palavra de Deus. Não leia apenas por ler, mas nós temos que buscar entendimento
ao lermos as Escrituras. Precisamos de meditar, precisamos de estudar a palavra de Deus, para que não sejamos ignorantes em relação às coisas de Deus. Tem muito cristão que está sendo enganado aí, justamente porque não tem disposição para estudar a palavra do Senhor. Lá em Josué está escrito que nós devemos meditar na lei do Senhor, na palavra do Senhor, de dia e de noite. É o que Deus falou para Josué, é o que Ele fala também para nós. Amém? Em Osés está escrito: meu povo tem sido destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, meu querido, não é à toa que você está aí isolado em tua casa. Não é à toa que você parou com a correria da vida, do vai e vem frenético, dessa rotina terrível em que estávamos. Você está em sua casa. Então, é tempo de você meditar nas Escrituras. Valorize a palavra de Deus. Amém, queridos? Porque senão, meus amados, nos tornaremos crentes mornos, crentes indiferentes. Misericórdia. Não é isso que Deus espera de nós. E eu quero fazer uma pergunta para você. No seu dia a dia, você tem valorizado as Escrituras como ela merece ser valorizada? Como está a sua leitura da palavra? Como está a sua meditação na palavra de Deus? Aprendemos pela palavra que somos transformados por ela, na medida que a nossa mente é renovada. Em Romanos está escrito: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, crentes que não meditam na palavra, que não conhecem, que não se interessam em lê-la, não são transformados, por não terem a mente renovada pela própria palavra de Deus. Por isso nós lemos aqui: para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Por isso é que Jesus então fazia distinção entre o discípulo e as multidões. Geralmente a pessoa que faz parte da multidão é aquela pessoa que quer ser um cristão da sua maneira. Ele coloca condições para servir a Deus, sabe? Ele faz do jeito que ele bem quer. Hoje eu não vou ao culto porque domingo passado eu fui. E então ele coloca condições para servir a Deus, enquanto que Deus, Ele quer uma entrega total minha e tua. Ele quer uma rendição completa. Ou nós somos de Deus, ou nunca fomos dele. Deus quer uma entrega total da nossa parte. Então, queridos, crentes assim, cristãos assim, que não meditam na palavra de Deus, que não leem, que não têm disposição para isso, se tornam presas fáceis para os ataques do diabo, queridos. O inimigo facilmente os desvia da palavra de Deus. Veja o que está no versículo 12 aí de Lucas 8. Mantenha a sua Bíblia nesse texto. Lucas 8:12 diz: os que estão à beira do caminho são os que ouvem, são os que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Então, em nome de Jesus, que o Espírito de Deus esteja falando muito forte ao seu coração. Valorize as Escrituras. Amém? Tenha prazer na leitura da Bíblia. É tão bom. A palavra de Deus, ela alimenta o nosso espírito, né? Sim, ela é refrigério para a nossa alma. Amém, queridos? E como nós vemos aqui, geralmente essas pessoas estão à beira do caminho, né? Elas não entram no caminho e nem deixam os outros entrar, muitas vezes. Estão à beira. Aí o que acontece? Vem o inimigo, o diabo, e rouba-lhes a palavra da sua mente. Misericórdia, né? E por isso essas pessoas então ficam estagnadas.
O crente fica num estado de mornidão espiritual, infrutífero, e se torna uma pessoa novamente carnal, enquanto que a palavra do Senhor registra, né? Está escrito: errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Cometemos muitos erros, queridos, por causa da nossa ignorância em relação à palavra do Senhor. Então, em nome de Jesus, que você caia em si, amém? Sim, que possamos cair em si, queridos, e lermos essa palavra, meditarmos essa palavra de dia e de noite, que possamos nos debruçar sobre a palavra de Deus, aleluia, para não cometermos tantos erros, para não sermos tão precipitados. E também está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Então a palavra de Deus tem esse poder de trazer libertação sobre nós. Quando temos a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração, queridos, quando praticamos isso, quando temos a disciplina para nos enchermos da palavra, somos pessoas livres para adorar o Senhor, livres para servir a Deus, amém? Somos pessoas cheias de alegria, somos pessoas cheias de paz, né? E prevalecemos e vencemos todas as coisas. Glória a Deus por isso. Vamos então para o segundo ponto da palavra, meus irmãos. O primeiro ponto é a falta de valorização da palavra de Deus, né? Como nós acabamos de falar. O segundo ponto aqui que destrói a nossa vida espiritual, meus irmãos, é a falta de resiliência no dia a dia da vida cristã. Falta de resiliência. O que é resiliência, meus queridos? Resiliência é a capacidade de suportar pressões e dificuldades. Todo cristão, toda pessoa que confessa a Jesus precisa de ser resiliente, precisa sim de ter essa capacidade de suportar pressões e dificuldades, até porque nós sofremos uma certa perseguição, sim ou não? Sofremos por sermos cristãos. Há pressões de todos os lados, né? Quando decidimos realmente honrar o nome do Senhor, quando decidimos sermos discípulos verdadeiros de Jesus, então existem tribulações, situações que nos acontecem no nosso dia a dia. Tem pessoas que perdem seus empregos por se manterem fiéis ao Senhor, né? Sofremos perseguições de todos os lados, até dentro da nossa própria casa. Muitos de nós somos perseguidos. Eu quero que você, por favor, abra sua Bíblia aí, em Salmo capítulo 1, versículo 3. Vamos lá para o Salmo capítulo 1, versículo 3. Mas antes de lermos esse salmo, eu gostaria, achei melhor aqui, que você leia o versículo 13 de Lucas 8, tá? Aí você guarda aí o Salmo 1:3, tá bom? Vamos ler o versículo 13 de Lucas 8. Vamos ver o que diz lá. Lucas 8:13. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz. Frisa aí essa frase. Estes não têm raiz. Creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Que coisa, né? Deus está falando conosco aqui. Então vejam que existe esses tipos de cristãos que recebem a palavra de Deus, como nós lemos, com alegria, né? Mas não tem raiz. Interessante isso aqui, né? E por não terem raiz, crerão apenas por algum tempo, mas quando vêm as adversidades, se desviam, se afastam de Deus. Agora, Salmo capítulo 1, versículo 3. Vamos ver o que diz aqui.
A palavra diz: ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Veja então, queridos, que o cristão, ele é comparado com uma árvore. Geralmente a árvore, ela tem raiz, né? A árvore cresce, se torna frutífera, se torna frondosa, cheia de folhas, o seu caule é forte, o seu tronco é forte, quando suas raízes são profundas, né? E principalmente quando a árvore ela é plantada junto a uma corrente de águas. As águas nos falam do Espírito Santo, queridos. Então, quando cultivamos um relacionamento com o Espírito Santo, quando nos enchemos do Espírito de Deus, as nossas raízes são profundas, e seremos então comparados a uma árvore que dá o seu fruto, a uma árvore que não murcha, suas folhagens não murcham, e tudo que faz será bem sucedido. Então veja a importância da raiz estar aprofundada no solo fértil, regado pela água do Espírito Santo. Então, como está o seu alicerce? Como está a sua raiz? Eu quero também que leiamos Jeremias capítulo 17, versículo 8. É uma outra referência parecida com a do Salmo, capítulo 1, versículo 3, que acabamos de ler, ok? Mas tem algumas coisas a mais nessa referência. Jeremias 17, versículo 8, diz assim: porque ele é como a árvore plantada junto às águas, semelhante até aqui, né? Que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Tremendo esse versículo. Aprendemos muito, né, em relação a esse versículo. Aqui está escrito que a árvore, além dela ser plantada junto às águas, as suas raízes se estendem para o ribeiro. As raízes estão procurando sempre a água, né? E o ribeiro está ali próximo, e as raízes se estenderão até esse ribeiro. E como resultado, queridos, essa árvore, ela se tornará forte, se tornará uma árvore resiliente. Ela terá a capacidade de suportar as pressões, as dificuldades da vida. Assim deve ser eu e você. Amém, queridos? Sejamos cheios do Espírito Santo. Vejam só, esse versículo aqui também nos fala das adversidades, né? E não receia quando vem o calor. Lugares que chove pouco, né? Que chove menos, são lugares difíceis das plantas se desenvolverem, né? Quando falta água, quando falta chuva. Mas a árvore que está junto a ribeiros, a correntes de águas, ou seja, quando o crente ele é cheio do Espírito Santo, sabe, quando do seu interior fluem rios de águas vivas, quando ele mantém um relacionamento com Deus, quando ele valoriza a palavra do Senhor, quando ele anda com Deus, meus irmãos, ele se torna forte. Aí vem a adversidade, vem o calor, né? Mas a sua folhagem permanece verde, como está escrito aqui. E também quando vem a seca, quando vem a escassez de tudo, ele não se perturba e nem deixa de dar fruto. Amados, nós estamos passando por um tempo de calor, de seca. Estou me referindo a essa pandemia. Muitas pessoas estão aí desesperadas, muitas pessoas não estão sabendo o que fazer, muitos estão perdendo o seu emprego. Há pessoas que estão dependendo de cestas básicas, porque já não tem mais nada em sua casa, não tem dinheiro para comprar a comida, o alimento. E muitas dessas pessoas, elas estão completamente perturbadas. Mas
Se você é uma pessoa que tem a Jesus como Senhor da sua vida, se você é um cristão que está na presença do Senhor, que valoriza as Escrituras, que se relaciona com Deus pelo Espírito Santo, você não tem que se perturbar, mas você tem que crer na provisão de Deus nesse tempo de escassez que estamos vivendo. A pandemia, ela não atingiu somente a área da saúde, mas a pandemia também está atingindo fortemente a economia de todos os países deste mundo praticamente. Nos Estados Unidos, são milhões de pessoas desempregadas. Esses dias eu vi a notícia de que já são mais de 15 milhões de pessoas desempregadas. Os Estados Unidos já está iniciando uma recessão muito dura. E aqui no Brasil, meus irmãos, os Estados Unidos é um país de primeiro mundo, né? E nós, que não somos de primeiro mundo. E a pandemia, ela só está crescendo, aumentando, né? Não chegamos lá no pico, não estamos iniciando a descida. Mas eu digo isso não para você ficar desesperado. Eu estou dizendo isso para que você se fortaleça em Deus em nome de Jesus. Para que você busque mais o Senhor. Para que você não confie no homem. Você não tem que confiar no governo federal ou estadual, mas a sua confiança acima de tudo tem que estar em Deus, porque Deus é a nossa provisão. Precisamos de crer na provisão do Senhor sobre as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Sim. E se Deus permitir que falte a provisão, eu quero te dizer que você não está sozinho. Deus está contigo no meio da tribulação. A presença dele é tudo que nós necessitamos, meus irmãos, para prosperarmos, para sermos abençoados por ele. Amém, meus queridos? Então, em nome de Jesus, que você seja um crente resiliente, tá? Vocês conhecem o elástico, né? Que é usado para colocar nas roupas. O elástico é um exemplo muito simples, o elástico, né? Eu até poderia ter trazido um elástico aqui, né? Mas eu espero que você conheça o que é elástico, tá? Por exemplo, se você pega o elástico e você estica, né? Ele tem aquela elasticidade, aquela capacidade, né? De você poder esticá-lo. E você estica esse elástico. Você pode torcer o elástico também, eu já fiz isso, né? Você pode torcer e embolar o elástico em sua mão, tá bom? Aí o que vai acontecer quando você soltar esse elástico? Ele estará no seu estado normal, ele voltará ao seu estado original. Então, você como cristão, eu como cristão, nós temos que ser como elástico. O elástico suporta fortes pressões, queridos, e ele continua no seu estado original. E nós só conseguiremos isso, ser como elástico, se nós estivermos realmente conectados com o Senhor, né? Com a sua palavra. Amém? Glória a Deus. Então não seja um cristão negligente em relação à sua vida com Deus. Amém? Queridos, o que mais fortalece o crente é o seu relacionamento com Deus, tá? Então tenha vida com Deus. Amém? Tire a capa da religiosidade em nome de Jesus, né? Tire a capa da religiosidade. Não seja somente um membro de uma igreja local, mas seja um discípulo. Seja luz nas trevas. Seja luz neste mundo. Seja o sal da terra. Porque Jesus disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Sabe, então vamos fazer jus ao que ele disse a nosso respeito. Vamos proclamar a palavra de Deus através da pregação, através do nosso testemunho de vida. Vamos levar essa luz para as pessoas, porque tem muita gente aí, queridos, pensando até no suicídio. Tem muita gente completamente desesperada, não sabe mais o que fazer. O comércio fechou, o dinheiro não está entrando, né? E essas pessoas estão desesperadas. Mas nós não temos que dar glória a Mamon, queridos. Nós temos que dar glória a Deus, porque é Ele que nos sustenta. Então é tempo de nos voltarmos para Deus, para a sua palavra. Amém, meus amados? Eu penso, queridos, que Deus permitiu essa pandemia para ajustar a nossa vida.
Sim, para que coloquemos a nossa vida em ordem diante do Senhor. Aqueles crentes que estavam mornos na fé, é tempo de você se tornar fervoroso em Deus. É tempo de você buscar a Deus como nunca antes em sua vida, para que você se torne uma pessoa resiliente, capaz de suportar pressões e dificuldades na sua vida. É tempo de você checar a motivação na qual você está buscando a Deus. Você busca a Deus somente para receber? O seu culto a Deus se limita apenas em você correr atrás das bênçãos de Deus? Se é assim, está errado, tá? Nós cultuamos a Deus porque o amamos. O nosso culto a Deus é uma adoração a Ele, amém? Nós devemos tributar a Deus o nosso louvor, a nossa gratidão, reconhecendo que Ele é o Senhor da nossa vida, e não ficar buscando aquilo que Deus pode nos dar, até porque a palavra de Deus não ensina assim. O cristão, o crente, não tem que ficar correndo atrás das bênçãos de Deus. A palavra de Deus lá em Deuteronômio diz que são as bênçãos que correm atrás de nós, quando mantemos um relacionamento com Ele, quando temos o compromisso de estarmos diante do Senhor. Amém, queridos? Então, em nome de Jesus, durante a semana aí, não fique enchendo o seu coração de mídia, sabe? Tem crente que fica o dia inteiro só vendo notícias ruins, né? Em relação ao coronavírus, aí liga a TV, fica desde de manhã até o final do dia, e vem à noite, ele fica ali ouvindo essas notícias. Para com isso, meu querido. Claro que a gente tem que ter informações, sim, não estou dizendo que você não deva ter, mas não exagere, sabe? Tire o seu tempo, aproveite agora que você está em casa, para se encher do Espírito de Deus. Louve ao Senhor, faça o seu culto doméstico. Ontem à noite nós fizemos o nosso culto doméstico e foi uma bênção mesmo, né? Tivemos ali um período maravilhoso de louvor. Eu, a minha esposa, os nossos filhos, estávamos lá na sala da nossa casa, cantando, louvando a Deus. A minha esposa ali no seu violão, e ali nós cantamos, nós oramos ao Senhor, nós agradecemos a Ele, sabe? E é tão bom cultuar a Deus, né? No lar. E é tempo, queridos, a igreja hoje está nos lares, né? E isso é totalmente bíblico também, amém? A igreja está voltando para os lares, glória a Deus por isso. Então não fique aí vazio no decorrer da semana, apenas recebendo informações aqui, né, terrenas, mas é hora de nos voltarmos para o Senhor, amém? De nos voltarmos para a sua palavra, orarmos, intercedermos pelas pessoas que estão aí necessitadas também, né? Precisamos de manter a semente germinando, crescendo dentro de nós, né? Aí quando as aflições vierem, as dificuldades vierem, queridos, nós suportaremos essas provas, essas dores, amém? Não seremos pessoas estéreis, apáticas, né? De forma alguma, mas continuaremos com o azeite na nossa lâmpada, amém, meus amados? As nossas lâmpadas continuarão acesas diante do Senhor, porque passaremos a encarar as provações com os olhos da fé, queridos, como oportunidades que Deus está nos dando, né, para crescermos nele. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 10 diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E eu encerro esse segundo ponto aqui da nossa palavra fazendo uma pergunta: quando foi a última vez que você enfrentou uma provação difícil e você continuou adorando a Deus, e você continuou permanecendo firme na fé? Quando foi, né? E como está você hoje diante desses dias difíceis, que não somente nós brasileiros estamos vivendo, né, mas o mundo inteiro está vivendo? Qual tem sido a sua postura? Você está louvando a Deus ou você está murmurando? Ou está reclamando? Vamos então para o último ponto aqui da nossa palavra,
A terceira coisa, meus irmãos, que destrói a nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual, é quando permitimos um coração sobrecarregado. Sim, é quando permitimos que as coisas desta vida sobrecarreguem os nossos corações e ficamos ansiosos e ficamos preocupados demais com essas coisas, né? Tem muita gente que não sabe pensar em outra coisa, a não ser na pandemia, né? Mas é porque está vazio de Deus. É preciso se encher do Senhor, amém? Para que o nosso coração não fique sobrecarregado. Veja o versículo 14 de Lucas 8, aí no texto, né? Veja o que está escrito aí no versículo 14 de Lucas 8. Vamos lá, né? A parte que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Vejam só, né? Esse versículo 14 aqui é muito, muito interessante. Aqui diz, né, que a semente que caiu, a parte da semente que caiu entre os espinhos, e esses espinhos nos falam justamente sobre os cuidados deste mundo, irmãos. A semente caiu lá entre esses espinhos, né? A preocupação com as coisas deste mundo, sabe? E os espinhos nos falam justamente sobre isso aí. As coisas que sufocam a nossa vida espiritual. E a palavra diz aqui que esses ouviram a palavra, só que no decorrer dos dias, no passar do tempo, foram sufocados com essas preocupações, com as riquezas também, né? As riquezas, quando nós tiramos o coração de Deus e colocamos nos bens materiais, e colocamos nas riquezas. Os prazeres dessa vida, nos fala da imoralidade, da prostituição, né? Do adultério, da impureza nos nossos corações, quando permitimos essas coisas entrarem nos nossos corações, então essas coisas nos sufocam, né? Os prazeres da vida, e não, os nossos frutos não amadurecem, queridos. Amados, todo cristão é comparado com uma árvore, nós já vimos isso aqui, e essa árvore tem que ser frutífera. E interessante que os frutos não são para nós, irmãos, os frutos são para outras pessoas, né? Uma árvore, por exemplo, um pé de manga, ela produz fruto para si mesma? Não. O pé de manga produz frutos para que outras pessoas desfrutem daquele fruto. Então você foi chamado para frutificar em benefício de outras pessoas. Só que quando nós permitimos que o nosso coração fique sobrecarregado com essas coisas, com as riquezas dessa vida, né, com os cuidados deste mundo, com a imoralidade, quando permitimos a lascívia no nosso coração, a impureza em nossas vidas, quando não nos santificamos a Cristo, os nossos frutos não amadurecem e nos tornamos então cristãos estéreis, infrutíferos. A nossa fé se torna uma fé morta, meus irmãos. Então, queridos, os cristãos nos dias de hoje estão submergidos num mar de correrias, né? De afazeres. Salvo esses dias da pandemia que nós estamos vivendo aí, né? Não se vê praticamente ninguém mais andando pelas ruas, o comércio está fechado, né? Mas no geral, queridos, as pessoas estão correndo de um lado para o outro, mergulhadas no ativismo interminável, né? As pessoas estão sonhando somente com as coisas terrenas, com casa própria, em adquirir propriedades. As pessoas sonham apenas numa faculdade, em ganhar muito dinheiro, adquirir tantas e tantas coisas, né? E tudo isso são os cuidados deste mundo, queridos, né? E muitos buscam essas coisas e não consultam a Deus, sabe? Não dependem dele, não ouvem a voz de Deus, não param, né? Para ouvir a voz do Senhor. E
Eu quero que você também leia, aqui mesmo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículo 34. É um versículo que tem relação com o que nós estamos falando aqui, ok? Lucas 21, versículo 34, a palavra diz assim: tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente. Tenham cuidado, diz a palavra aqui. Então, meu irmão, minha irmã, vigie. Como você está andando diante do Senhor? Você tem andado de modo digno do Evangelho ao qual você foi chamado? Temos andado, queridos? Porque, meus amados, se não tivermos este cuidado, nosso coração ficará sobrecarregado, e nos envolveremos com a promiscuidade, e não nos santificaremos a Deus, nos envolveremos com a embriaguez, estaremos embriagados das coisas deste mundo e das preocupações dessa vida. E aqui há uma advertência nesse versículo: e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente. Aquele dia é que dia, irmãos? O dia da ira de Deus que virá sobre o mundo. Está escrito que um dia o cálice da ira de Deus será derramado neste mundo. O juízo de Deus virá. Essa pandemia, meus amados, é apenas mais um sinal que precede a volta de Jesus. Tem muita gente dizendo por aí, né? Então Jesus já está voltando, né? No final dessa pandemia, no início da Páscoa, Jesus voltará. Eu creio que não, meus irmãos. Esse sinal que está acontecendo, essa pandemia, precede a volta de Jesus, mas Jesus não voltará exatamente no final dela, né? Tem pessoas fazendo ligação aí com esse isolamento em relação à Páscoa, né? Mas quando a gente abre lá em 2 Tessalonicenses, diz que isso não acontecerá, ou seja, Jesus não voltará sem que antes seja revelado o filho da perdição, o homem da iniquidade. Então, o anticristo, embora ao longo da história muitos anticristos se levantaram, né? Mas o anticristo, artigo definido o, né? Ele ainda não se manifestou neste mundo, e Jesus só voltará depois da sua manifestação. Mas é lógico que esses sinais, essa pandemia global que estamos vivendo, é um sinal forte de que Jesus está às portas, né? De que Ele virá para buscar a sua igreja, e o dia da ira de Deus se manifestará sobre este mundo. Então temos que tomar cuidado, queridos. Não podemos ficar distraídos com as coisas dessa vida, porque quando Jesus voltar, muitos nem perceberão que Ele voltou. Misericórdia, né? Então, amados, em nome de Jesus, nós acabamos de ler Lucas 21, 34 também, né? Um coração sobrecarregado com as preocupações e cuidados deste mundo jamais priorizará o reino e a justiça de Deus. Não vai priorizar, queridos. Lá num dos salmos está escrito: se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Se você possui bens, se você possui riquezas, viva como se você não possuísse. Você está me entendendo? Viva como se não possuísse. Ou seja, que o seu coração esteja nele, no Senhor. Que a sua maior riqueza, o seu maior tesouro seja o reino dos céus. Que você não se afaste do propósito de Deus para a sua vida, tá? Se você é uma pessoa rica, use essas riquezas para a glória do Senhor, sustentando missionários, aplicando no reino de Deus, porque Deus não te enriqueceu para você ficar se esbanjando, para você ficar dizendo que tem mais do que os outros, né? Mas que você possa usar os seus bens para ajudar o seu próximo. E nesses dias muitas pessoas estão precisando de ajuda, queridos. Não espere somente pelo governo federal, mas você pode fazer, se você tem condições,
ajude aos necessitados, em nome de Jesus. Até o seu próprio inimigo. A Bíblia diz sim, se o inimigo nos pedir pão, né? Se tiver com sede, nós temos que dar água a ele, nós temos que supri-lo de alguma forma. Amém, meus amados? Então, eu faço uma pergunta: de que o seu coração está cheio? Está cheio de Deus, da palavra de Deus, da presença do Senhor, ou está cheio das coisas desta vida, dos cuidados deste mundo, dos prazeres carnais? A palavra do Senhor também diz em Colossenses no capítulo 3: pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Buscai as coisas lá do alto. Amém, meus amados? Eu espero que o Espírito Santo esteja ministrando ao seu coração nesse dia, que essa palavra possa fortalecer a sua vida, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém? E que Deus te abençoe de maneira muito especial. Se você tem condições de fechar os seus olhos agora, faça isso no nome de Jesus. Se você tem condições de fechar os seus olhos, se não, esteja atento ao que Deus está fazendo na sua vida agora. Amém? A palavra de Deus para mim e para você é para que nós tiremos do nosso coração tudo aquilo que não nos edifica, tudo aquilo que não nos aproxima de Deus, pelo contrário, que nos afasta dele. Sabe, a palavra de Deus, Deus está falando conosco. Remova essas coisas do seu coração, as preocupações pelas coisas dessa vida, o que está sobrecarregando o seu coração. Tire tudo isso da sua vida em nome de Jesus. Que o seu coração esteja cheio sim da palavra de Deus, da presença de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continue, se você está, continue com seus olhos fechados. No versículo 15 de Lucas 8, nos traz uma esperança. Lá está escrito: a parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm, guardam a palavra. Estes frutificam com perseverança. Então, meu querido, minha querida, em nome de Jesus, que o seu coração seja uma terra boa, adubada pelo Espírito de Deus, porque dessa forma você reterá a palavra de Deus, você guardará a palavra do Senhor. Como o salmista Davi, lá no Salmo de número 119, ele orando a Deus, ele fala: guardo no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Então, em nome de Jesus, passe a valorizar a palavra de Deus em sua vida. Mude a sua postura diante das provações e tribulações, encarando-as com um olhar de fé, como uma pessoa resiliente, capaz de suportar pressões, adversidades, dificuldades. E, por fim, faça uma faxina no teu coração. Amém? Remova tudo o que não traz crescimento para a sua vida. Remova todas essas coisas e coloque dentro do seu coração tudo aquilo que vem de Deus, né? Através da sua palavra, através do seu relacionamento com Ele. Não seja uma planta medíocre, uma árvore mirrada, mas seja uma árvore frondosa e frutífera, que glorifique ao Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Obrigado, Jesus, bendito é o teu nome. E a minha oração é que Deus te fortaleça nesses dias, em nome de Jesus. Se você estiver enfermo, se você estiver aí passando por um momento difícil, talvez você esteja com essa doença, o Covid-19, a minha oração é para que a poderosa mão de Deus traga cura sobre a sua vida. Ou se você estiver com dengue ou outra enfermidade qualquer, que a mão do Todo-Poderoso esteja sobre você em nome de Jesus, e renove a sua saúde e te fortaleça
em nome de Jesus. Se você estiver passando falta das coisas, Deus irá suprir no nome de Jesus. Ele levantará pessoas que serão anjos na sua vida. Ele trará o suprimento sobre você no precioso nome de Jesus, amém? Você não vai ficar aí endividado, desesperado, não. Clame ao Senhor no nome de Jesus, que a poderosa mão do Senhor, que a sua presença esteja sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua vida no nome de Jesus. Receba a bênção sacerdotal agora. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, o nosso Salvador e Senhor, e também as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam sobre as nossas vidas agora e para sempre. E que o Senhor a cada dia faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz em nome de Jesus. Então, desejo aí uma ótima semana para todos nós, amém? Para você, com carinho, uma semana aí de muita leitura da palavra, meditação, estudo da palavra, uma semana de relacionamento com Deus, de comunhão, amém? Culture ao Senhor na sua casa, em nome de Jesus. Vamos nos arrepender dos nossos pecados, amém? Vamos mudar de vida, né? Vamos mudar de vida, mudar de postura, vamos valorizar realmente o maior tesouro que nós temos, que é o Senhor, que é a sua palavra, amém? Deus abençoe a todos então, em nome de Jesus, amém.